Então, vamos lá, meus amigos, estamos de volta. E antes de iniciar o conteúdo de hoje, eu gostaria de anunciar para vocês uma novidade aqui no canal. Eu não sei dizer se é bem uma novidade ou um retorno a um padrão que eu tentei estabelecer lá atrás, um novo script, uma nova roupagem para o canal. Ocorre que, de acordo com os eventos políticos mais recentes e a grande escalada que estava ocorrendo no governo Bolsonaro, que poderia levar a gente para um lugar ruim, um lugar insuportável, eu então decidi dar uma pausa nesse empreendimento para colocar aqui no canal, mesmo sendo que esse projeto um projeto de maior estima, eu resolvi usar o canal para ser um canal de comunicação das minhas opiniões, minhas reflexões a respeito de política. E foi isso que eu fiz. E claro, acabei pagando o preço por isso. De fato, é uma espécie de vitória de pirro, né? Onde um crescimento que eu estava tendo, ele começou a oscilar, porque canal de opinião é aquela coisa, né? É uma coisa muito individual e nem todos sentem-se pertencidos ou até mesmo querem sair da zona de conforto para refletir, né? Sobre as suas condutas, suas opiniões e o seu apoio na política, né? Eu acredito que, de acordo com os resultados que se mostraram aí, eu acho que foi positivo, o saldo saiu positivo, eu dei a minha contribuição para destruir aquilo que eu construí, mas paguei o preço. Mas é lógico que eu irei retornar agora, né, que acabou a guerra, pelo menos parte da guerra, né, o pesadelo não acabou, mas vivemos momentos um pouco mais confortáveis, né, com o fato da gente ter vencido Bolsonaro nas urnas, e irei retornar a esse padrão. Inclusive, tinha alguns amigos meus que já estavam pedindo, o próprio Denis estava me pedindo, né, para a gente fazer conteúdos mais voltados para psicologia, para criminal case, para cinema, né? E isso de fato é algo que eu considero interessante quando a gente está em tempos de paz, né? E segue transversal com a minha formação. Psicologia é algo que está muito presente em cinema e em criminal case. Fora que o próprio tema também ele é bastante farto para a gente discorrer alguma coisa, falar de algum transtorno e tal. Então, conteúdo é o que não vai faltar quando eu não puder mais falar sobre o Bolsonaro. Eu só estava fazendo, né, estava com pretensões de colocar a coisa numa escala de prioridade, dada a situação que estava em curso aqui no Brasil. Mas vamos lá. Vamos falar sobre essa questão lá que aconteceu lá em Aracruz. Né? E antes até mesmo de entrar nos comentários, quando eu fiquei sabendo do episódio, eu fiquei bastante apreensivo, porque eu tenho pessoas de muita estima que moram lá, né? Pessoas que eu realmente me importo com o bem-estar, né? São parte de mim que estão lá, então eu fico bastante ligado também, fiquei bastante apreensivo, né? O que acabou me estimulando também a fazer esse vídeo, né? E a gente tentar buscar aqui onde que esse episódio vai de encontro com as consequências dessa empreitada, dessa investida que foi feita aí por parte do grupo político que está no poder. Porque a gente sabe muito bem que, se não fosse a apologia constante, a conspiração política e um acesso mais facilitado das armas, talvez isso não teria acontecido, né? A gente viu alguns episódios aí, desde... É lógico que tudo isso começou com o caso Pesseguini, né? O caso Pesseguini deu início a essa nova forma de atuar de forma insana, que era algo muito comum lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu posso dizer que essa coisa de atentado em escola, feito via de regra até pelos próprios alunos, ex-alunos, sofreram bullying, ou eram incels, ou era neonazi, como é o caso aí. Tudo indica que o caso de Aracruz, o carinha, o pai dele era meio neonazi, ele também, né? Porque ele foi edificado de acordo com os valores ali da casa dos pais dele. A gente foi percebendo que isso foi aumentando, né? Isso é coisa de Estados Unidos. As consequências ruins da cultura americanista, que é um acesso muito facilitado às armas, e é a conspiração sendo vendida assim, sob pretexto de liberdade democrática. Né? É por isso que lá nos Estados Unidos acontecem atrocidades, né? Esses casos, esses serial killers,
monstruosos, né, só tem lá nos Estados Unidos. Ah, tem um ou dois na Rússia? Tem. Né? Tem um bocado aqui no Brasil? Também tem. Mas nessa modalidade de ser insano, de ser, sabe? Eu não duvido se começar a surgir mais maníacos do parque aqui no Brasil. Né? É igual tem a revelia nos Estados Unidos, os Ted Bundy da vida, aquele John Gacy, né? Ou até mesmo líderes de seita, né? Como Jim Jones, Charles Manson, que eles, né? Por exemplo, a gente está vendo aí seitas surgindo aqui no Brasil, seitas bolsonaristas, de pessoas que estão à disposição para matar ou morrer pelo Bolsonaro. Inclusive, existem teses de pessoas que acham que o Bolsonaro vai utilizar isso aí como barganha para ele não ser preso. Porque existe aí, né, já foi apurado por alguns organismos aí, tanto da mídia quanto do Poder Judiciário, mais de 28 processos que pode colocar o Bolsonaro de fato na cadeia. Mas enfim, vamos agora sobre Aracruz e o que aconteceu lá. A gente sabe que um menino saiu, né, todo fantasiado com uma farda, né, farda tipo militar mesmo, entrou em escolas tocando terror, fortemente armado, e entrou lá vitimando pessoas, né, ou seja, bem aos moldes estadunidense mesmo. Só que aí eu lembro que no dia, eu já acostumado com esse tipo de ocorrência, eu pensei assim, não, esse tipo de situação a gente deve esperar um tiquinho para comentar, porque aquilo ali é a ponta do iceberg. Quando a gente vê uma situação daquela ali, você pode saber que aquilo ali tem uma construção caótica, via de regra, uma construção caótica dentro do lar, os próprios, né, o reforço que tem ali, feito pela própria sociedade, ou até mesmo pelo núcleo familiar, que aqui é muito importante, que vai culminar nesse ato. Aí a gente, né, depois que a coisa tomou uma dimensão, né, quase que global, foram investigar a vida do menino, a vida da família do menino, e descobriram, né, dentre outras coisas, que ele é de um seio de neonazis. Né? Ele tem um pai que, igual, por exemplo, olha essa publicação do pai dele. Né? Ele colocou aqui, né, uma publicação no livro dele, ó. Não vou nem colocar muito tempo aqui não, senão o YouTube... Vocês já viram o que é, né? E aí tem um texto debaixo dessa foto, que é o seguinte. Deixa eu achar aqui pra vocês, porque... Aqui, ó. Ler é uma das chaves da expansão da consciência. Né? Ativa regiões neurais ligadas às recompensas, que é o sistema accumbens, núcleo accumbens humano. Né? É a principal estrutura do estriado ventral. Constitui uma interface límbica. Ou seja, ele colocou aqui uma contextualização da neurociência, né? Mas, né, fazendo um ódio à leitura, mas qual que é o livro? Qual que é o livro? Hã? Aí, que ele coloca lá? Ele coloca isso e vai colocar esse texto no Instagram da pessoa, que está público, né? Como assim? Isso aqui já era um problema que já era para ter sido denunciado e esse cara já era para estar, pelo menos, sendo um pouco mais vigiado, para não falar para já aprender, né? Porque às vezes isso aqui é só uma publicação, é só apagar, mas tem muita coisa, né? E o pai dele sei lá, é uma coisa meio estranha o perfil do pai dele aqui, ó. Deixa eu achar aqui pra vocês vão entender. Aqui, ó. Fábio Castiglione. Servir ao Senhor Deus Altíssimo. Esse é um dever de todo ser humano. Ele é tenente, psicanalista e parapsicólogo, né? Aí tem aqui a fotinha do sujeito. Esse aqui é o pai do menino, tá? E o próprio menino, né? Óbvio, né? De que lado político essa galera tá? Precisa de muita explicação?
Não precisa. Esse aqui é o menino, tá? Que tocou o terror. Aí tem coisas, né? Olha aqui, ó. Frases praticamente bolsonaristas, né? Quem poupa o lobo sacrifica a ovelha, né? Dentre outras coisas, né? Aqui tem também as fotos do menino, né? Olha aqui, ó. Como é que ele é. Olha como é que ele é todo trabalhado na rage, não é? É outright total. Esse menino aqui, ele é... Eu lembrei daquele filme, né? Precisamos conversar sobre Kevin. Agora, tudo bem, gente. Vai sempre nascer uns meninos com a cabeça assim. Mas, e se o acesso às armas fosse restrito? Ele conseguiria consumar todo esse ódio que é alimentado e retroalimentado? Né? Se não houvesse no país tanta loucura disseminada, informações bizarras, informações do tipo que sei lá, se o Lula ganhar, vai fechar a igreja, vai fechar não sei o que, e etc. Né? Para quem é cristão, igual ele aqui parece que é cristão, fala que é cristão, a pessoa acredita nisso de verdade, está ali dominado por um delírio, né? A fé é um negócio muito forte, muito simbólico na vida das pessoas. Então, quando ela está tomada por essas informações malucas, elas vão, de fato, estar à disposição para matar ou morrer para lutar contra isso. Lutar por isso, né? E aí, ou seja, é inevitável, né? É inevitável. E isso é uma consequência óbvia de todo esse estado de coisas que o Brasil está se sujeitando. O Brasil trouxe o que há de pior dos Estados Unidos, do americanismo, aquele caldo cultural do americanismo, que é o acesso às armas. Eu espero que o Lula faça sim o revogaço. Tô nem aí se esses 3 milhões de caques aí, eles que lutem aí. Olha, aqui mesmo na minha cidade, no lockdown, teve uma lojista que ela tinha loja de roupas e aí ela simplesmente mudou a chaveta, fez a loja dela de produtos, né, alimentícios. Ou seja, que aí nesse caso ela poderia driblar essa questão de ser produto essencial e estar de portas abertas, né? Então ela com a loja de roupas ela teve que fechar. Ela falou assim, não, eu não vou dar mole, eu preciso de movimentar um dinheiro, eu vou fechar aqui esse projeto e encerrar aqui. Fez lá coisas da roça lá. E tá indo muito bem, né? Então assim, tem essa galera desses caques aí que vai ter que, né, fechar os seus negócios, suas vendas de arma. Muda de negócio, que abre um boteco aí, se vira, entendeu? Agora, a gente não pode, essa cultura de armas é horrível, entendeu? Do ponto de vista da brasilidade. Nós não fomos feitos para estarem andando armados, nós não temos uma cultura, essa cultura do morticínio, essa cultura das chacinas que são muito comuns lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, cara, isso aí é... Cara, outro dia eu vi um podcast meio de um cara falando que esse trem acontece lá todo final de semana. Só tem uns que ganham uma repercussão nacional e até mundial, mas outras acontecem ali, a pessoa entra no trabalho dele doidão e sai tirando a vida dos seus amigos, dos seus colegas de repartição, né, em escola. É claro que escola choca mais. Escola sempre choca mais. Mas diz ele que constantemente... Aquele episódio que teve em registro daquele cara que espancou as mulheres todas lá, é que aquilo ali é diário. Agora, aqui no Brasil, isso não é diário. Aqui no Brasil, as pessoas que estão bem instaladas na sociedade, elas vivem em paz. O crime aqui no Brasil é uma coisa que acontece em função da dinâmica explicada pelo Durkheim, nessa questão do crime ser uma questão inevitável, né? Existem as pessoas que estão às margens da sociedade. Então, isso aí embora algo que é patologia, né, patológico, é patologia social, mas é algo inevitável. Agora, esses crimes onde a gente espera da pessoa lucidez, sanidade, brio nas relações, no dia a dia, no cotidiano, mas essas pessoas agora estão metendo louco, despirocando, saindo, matando os amigos de escola. Uai, isso só começou depois disso. E esse padrão horripilante só tá rolando. Ele deu uma intensificada aqui no Brasil, justamente por quê? Porque existe um grupo político no poder, com representatividade, que ele quer trazer, ele
trouxe, ele instalou aqui no Brasil a conspiração quanto método e o acesso às armas. Aí a sociedade ela tende a enlouquecer e com o acesso às armas elas vão procurar o reparo disso aí que elas acreditam estar sendo hostilizadas a todo custo. Essa é a dinâmica, gente, essa é a estrutura. É isso que ocorre em países onde existe conspiração demais e fácil acesso às armas. Isso é o dia a dia, o cotidiano. Né? Agora lá nos Estados Unidos tem tudo isso questão da liberdade, né? Ah, é liberdade, mas tá aí, ó. Não é exemplo pra ninguém. Eu acho que o americanismo... assim, essas pessoas que estão pagando pau para os Estados Unidos, essas pessoas têm problema, velho. Porque se conhecesse mesmo o que é os Estados Unidos, entendeu? Uma coisa é os Estados Unidos, o lado bom. Se é que existe um lado bom. Algo que é virtuoso, né? Aquilo que está descrito no Tocqueville, né? Democracia na América, né? Que é toda aquela confiança, né? em comunhão com alguns princípios aí do livre mercado. Deu certo, né? E é lógico, tem também a questão da ética protestante que moralizou demais as relações. Lá também é o seguinte, tem uma confiança que é uma coisa assim, mágica. Você acredita que, de acordo com as relações, até uns business lá nos Estados Unidos, você acha que a pessoa virou seu amigo, dada a facilidade para você conseguir algumas coisas que aqui você não consegue com facilidade. Mas, meu amigo, se você pisa na bola, cara, você vai comer o pão que o diabo amassou. Eles vão sapatear na sua caveira. Eles vão botar você para morar debaixo da ponte. Eles te chutam da sua casa. Vai hipotecar ali, tipo, chuta tudo. Dívida lá nos Estados Unidos, o cara tá lascado, né? Agora aqui no Brasil não, aqui no Brasil sabe, aqui no Brasil, né, tem aquela frase do Tom Jobim, acho que é do Tom Jobim, né? Que ele fala assim, morar nos Estados Unidos é uma maravilha, mas é uma merda. Agora, morar no Brasil é uma merda, mas é uma maravilha. Então é isso, esse é o resumo da coisa. O Brasil não pode se transformar numa merda, entendeu? O Brasil tem que ser sempre essa maravilha. Ele tem que ser essa maravilha, essa coisa cultural no Brasil. Tem que ser uma maravilha. Eu não acho que aqui a gente deve transformar isso aqui nos Estados Unidos, mequetrefe, né? Porque a gente não tem a mesma história, a gente não tem a mesma estrutura cultural, né? Percepção das coisas, né? A gente não tem isso. E tentar fazer essa importação cultural na marra, com bandeirinha de Israel, bandeirinha do sionismo e bandeirinha dos Estados Unidos, né? Carla Zambelli, o gabinete dela tem bandeira dos Estados Unidos, porra. Esse povo tem orgulho do americanismo e eles querem transformar o Brasil nisso, né? Então, vamos dizer um não para isso aí e eu espero que os criminal cases que a gente possa analisar aqui no canal, que seja, sei lá, importados e não daqui do Brasil. A brasilidade tá doente e a gente precisa curar isso aí. Né? Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.